Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista do Grupo Gestão RH. Hoje, na verdade, eu tenho uma grande parceria aqui de um programa que nós estamos idealizando e provavelmente será um sucesso, eu tenho certeza que será um sucesso. Eu tenho a companhia de Flávio Prado, acompanho o Flávio há muito tempo, apresentador, jornalista do meio de algo que eu sou apaixonado, que é o futebol. E o Flávio, eu tive o grande prazer, inclusive, de estar e ser mentorado por ele há um tempo atrás, trouxe boas reflexões, bons conteúdos e principalmente muita melhoria na minha vida. E coincidentemente ou não, nosso primeiro entrevistado aqui em conjunto é uma das pessoas que me apresentaram o Flávio virtualmente. Então eu tenho primeiro que agradecer ao Rodrigo por essa conexão. Conexão é o que a gente trabalha, conexão é o que a gente busca a cada dia e conexões como esta, então, realmente é algo que a gente precisa carregar para a vida. O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre vida pessoal, carreira. Podemos falar um pouquinho também sobre a vida corporativa, que é uma loucura. E eu tenho a honra de estar com o Rodrigo Fernandes. Rodrigo, antes de te apresentar, eu quero que, Flávio, por favor, você que é meu co-host, primeiro, muito obrigado mais uma vez, que você se apresente aí para todo mundo que vai estar nos assistindo. Então, que esse programa e essa parceria seja um sucesso, que a gente possa trazer cada dia mais líderes inspiradores, como é o caso do Rodrigo. Legal, é um prazer estar com você, Renato. Você tem a sua empresa, ela fala diretamente dentro do mercado corporativo. E você me receber aqui é uma grande honra para mim, uma grande alegria, um mundo que se abre. E tenho certeza que a gente juntos pode fazer muita coisa bacana. E nada melhor do que começar com um amigo comum, né? Como é o caso do Rodrigo, que tem muita história bacana para contar do mundo corporativo, como ser humano. E a ideia é exatamente isso, a gente misturar um pouquinho, por trás de um grande executivo existe um ser humano. E a ideia é exatamente contar um pouquinho disso, né? Como é aquele ser humano, que é como você, como eu, como qualquer um de nós, tem uma responsabilidade enorme no mundo corporativo, mas é um ser humano. E é isso que a gente vai mostrar. Pessoas conectando pessoas. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Que honra estar aqui com você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, por toda a sua trajetória. Para quem não te conhece, acho um pouco complicado, difícil, mas se apresente, por favor, fale um pouquinho sobre sua carreira, sobre sua vida pessoal também. Coincidentemente, hoje é aniversário da sua esposa, então obrigado pela liberação aí do seu tempo, porque eu sei que nesse dia tão complexo, você está aqui com a gente, é uma honra e uma satisfação. Bom, Renato, primeiro agradecer a você, Flávio, pelas palavras, um baita prazer aqui poder participar desse momento com vocês, dividir um pouquinho dessas questões pessoais, profissionais, carreira, tudo mais. E nada melhor do que fazer isso com dois monstros, né? Tanto do ponto de vista corporativo, cada um aí numa especialidade, mas acima de tudo, dois excelentes seres humanos aí, pessoas que eu tenho grande admiração e respeito. Então, baita prazer estar com vocês nesse momento aqui, né? Contar um pouquinho da minha vida, né? Pessoal, profissional, vou procurar ser bem sintético, mas aí vocês vão explorando, né? Na verdade, na questão pessoal, né? Eu venho de uma família de classe média, né? Eu morava com meus pais, com meu irmão. Hoje, né? Casado com a Cristiane, minha esposa, só fazer uma correção, a situação é um pouco até mais séria, né? Não é um aniversário dela, é aniversário de casamento. Ah, não, piorou. Então, aniversário tá ok, de casamento aí não tem como fugir. Então, eu me permito hoje poder cumprir um horário, né? Um abraço, mandar um abraço para ela, por favor, porque realmente é uma honra. Porque afinal são 19 anos de casado e 25 anos de companheirismo, né? De parceria. Então, sou muito grato. A gente fala de vida pessoal, mas a vida pessoal meio que conversa e converge com a vida profissional. Então, tudo que eu conquistei, o que eu cheguei na minha vida profissional, claro, devo aos meus pais, irmão, mas, acima de tudo, a minha esposa, que me deu duas joias, né? Dois filhos maravilhosos, a Maria Fernanda de fazer 15 anos agora também, e o Vinícius de 13, né? E a vida pessoal é muito vida família, né? De estar sempre próximo, né? Apesar dessa loucura toda de agenda e do mundo corporativo, é ter um tempo para a família, é equilibrar as coisas, né? É você poder ter um tempo também para você mesmo, né? Do ponto de vista pessoal, eu sou um cara que nas horas livres eu
gosto de cozinhar, eu gosto de fazer pizza, eu gosto de fazer massa, eu gosto de fazer e poder compartilhar com os amigos, com as famílias, né? Que eu acho que é o que a gente leva de fato da vida, é o relacionamento, é aquilo que é a nossa essência, estar perto de pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, né? Então, são coisas dessa natureza que eu faço nos tempos livres. Também gosto, me arrisco a tocar guitarra, né? Então, também brinco um pouco no final de semana. E é isso, procuro curtir dentro do possível, ter uma vida leve, uma vida prazerosa, mas acima de tudo com gente que eu amo, com gente que eu adoro, né? Do ponto de vista profissional, eu comecei muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, praticamente com 15 anos de idade. Não, mas comecei cedo porque aí também teve uma questão pessoal, né? Como eu falei, numa classe média, né? Uma família de classe média. E como toda família, você tem adversidades, né, na tua vida pessoal. Então, muito cedo, eu com 13 anos, meu pai teve um problema de saúde. Meu pai, até então, a referência dentro de casa, trabalhador, super esforçado, um baita exemplo, o herói, né, da família. Ele acabou tendo um problema de um aneurisma cerebral e isso acabou afetando significativamente, a ponto de ter que fazer cirurgia, depois todo um processo de recuperação, evolução, tudo mais. Minha mãe, na ocasião, não trabalhava. Na época não existia plano de saúde, então todos os recursos que se tinha guardado eram recursos e foram recursos utilizados para cirurgia, tratamento, tudo mais e tal. Então, ali foi um primeiro momento muito jovenzinho ainda que eu vivi de fato na prática a primeira adversidade na vida. Então, nem tudo aquilo que até então eram flores, né, continuariam sendo flores, né? Então, houve um processo até de precipitação em relação ao amadurecimento, né? Amadurecimento no sentido de que ainda que com 13 anos eu tinha que me reposicionar, eu tinha que procurar ter uma postura diferente em casa, eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que ajudar meu irmão. Não entendia dessas questões financeiras, mas minha mãe já deixava claro que assim, estuda hoje em escola particular, mas vão estudar para estudar em escola pública ou escola federal ou alguma escola que de alguma forma você consiga entrar e que de preferência te gere uma profissão e mais do que gerar uma profissão que não tenha custo, né? Então, ali a coisa mudou, né? Começou a estudar, e aí, para vocês terem uma ideia, eu depois prestei vestibulinho, fui estudar no Liceu de Artes e Ofícios, fui ser técnico em mecânica, né? Por incrível que pareça, eu sou técnico em mecânica, então tenho habilidades de torneiro, de serra, de fresa. É curso médio, é curso médio, né? Ele é curso de segundo grau, o segundo grau especializante, né? Então, e aquilo de alguma forma me daria uma profissão, né? Então, eu prestei, era um curso gratuito, mantido pela indústria, né, do Liceu de Artes e Ofícios, e, em paralelo, comecei no processo de procurar emprego, trabalhar e tal, enfim. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica de escova, então aproveitava um pouco do know-how que eu tinha já de operação de torno para fazer escovas, né, na fábrica. Fiquei por um tempo, depois eu fui trabalhar em restaurante também fiz de tudo. Estão brincando que eu estava servindo água aqui e tal, mas, né, ficava em balança em restaurante por quilo, servia, fazia coquetel, sobremesa, atendia e tal, fazia de tudo. Então, uma experiência muito bacana, até chegar no momento que eu fui trabalhar numa distribuidora de utilidades domésticas, que é uma empresa familiar, e foi a primeira vez que eu tive um contato com recursos humanos, né? Então, ali eu comecei a entender um pouco mais o que era a área de recursos humanos, né? E principalmente as atividades às quais eram responsáveis, né? Mais do que aquilo, o objetivo, o que se queria com uma área de recursos humanos. E, a partir dali, eu comecei a tomar gosto pela área, né? Muito mais, mas pelo fato de você ter relação com as pessoas, contato com as pessoas. Isso aí nem sempre é uma verdade, porque qualquer profissão você tem contato com as pessoas, né? Então, é muito mais o que aquilo consegue aportar de valor, né? Tanto para você quanto profissional, e que valor que você pode, em contrapartida, oferecer para a organização a partir do momento que você atua numa área dessa, né? Então, fiquei nessa distribuidora por um tempo, depois eu acabei o colegial técnico, queria fazer qualquer coisa menos engenharia mecânica, então fui fazer administração de empresa, né? E já nesse processo de entrar na faculdade, eu comecei a procurar estágio, e aí
eu fui ser estagiário num banco de investimento, na época chamado CCF, que era o Crédit Comercial de França. Foi ali, de fato, que eu comecei a profissionalizar em relação aos conhecimentos em recursos humanos e passar por diferentes áreas. E foi um processo muito legal, de aprendizado. Eu fiquei praticamente 5 anos. Saí, é verdade, porque o mundo do mercado financeiro, ele comumente é um mercado que vive de fusões e incorporações entre bancos. Esse banco que eu trabalhava acabou sendo adquirido pelo HSBC e dali eu resolvi mudar a minha carreira e eu queria, também pelo fato de trabalhar em recursos humanos, onde você tem várias oportunidades de trabalhar em empresas diferentes, em culturas diferentes, em negócios diferentes, eu acabei aplicando para outras propostas de emprego e fui trabalhar na Volkswagen. Na Volkswagen eu já tinha uma função já como efetivo, na indústria, onde eu fiquei por volta de 2 anos, era o que o conhecido como business partner, era uma função na época, era o LPO, o Line Personal Officer, hoje conhecido como business partner, e fiquei durante 2 anos por lá. Depois eu acabei tendo uma proposta muito interessante para trabalhar, para voltar para o mercado financeiro, trabalhar no Banco Santander, num momento muito bacana, porque o Santander havia acabado de adquirir o Banespa, que era um banco pelo menos 3 vezes maior do que o próprio Santander na ocasião. O objetivo era todo um processo de fusão, aquisição, de convergência, principalmente na questão cultural, estratégia de gestão de pessoas, essas coisas todas. E eu fiz a minha carreira no Santander como um todo durante 10 anos, além desse processo de incorporação, de compra do Banespa. Ainda acabei pegando também um outro movimento de compra do Santander, que foi a compra do Banco Real, já no finalmente, e aí eu já com 10 anos de casa, foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar na NET. E aí era um baita desafio quanto carreira, porque ali, de alguma forma, eu estava chegando naquilo que sempre foi meu objetivo de carreira lá atrás, quando eu entrei em recursos humanos, que era ter a oportunidade de ser a primeira pessoa de recursos humanos de uma organização, e eu tinha que me testar, e numa outra cultura, e numa cadeira nova, diferente. E entrei na NET como líder de recursos humanos, e passados 2 anos, mais ou menos, a gente estava num processo também de fusão. Para quem não sabe, a NET, hoje, claro, ela é uma empresa do Grupo América Móvel. O Grupo América Móvel é o maior grupo de telecomunicações da América Latina, e a América Móvel havia comprado no Brasil a NET, empresa pioneira de TV por assinatura e serviços fixos de telecomunicações. A Embratel, uma empresa de conectividade, uma empresa que hoje tem 58 anos de idade, fundada na época da ditadura militar ainda, com um monte de história para comprar, e uma terceira para contar, e a própria Claro, que era a empresa de serviços móveis que já levava o nome da empresa na América Latina, que é Claro, que é a marca Claro. E eu, uma vez em recursos humanos na NET, depois acabei assumindo o desafio de fazer o movimento e liderar o processo de integração entre essas 3 gigantes aqui no Brasil, como parte do processo de compra da América Móvel. E desde então eu estou lá até... Rodrigo, alguém que está nos vendo, o Renato é um grande especialista em recursos humanos, e você também. Um jovem que esteja nos vendo ali e queira entrar na carreira. Hoje existe uma faculdade, você já explicou que não, que você foi aprendendo na prática, com administração, fazendo outro tipo de faculdade. Hoje existe uma faculdade para a pessoa trabalhar em recursos humanos? Você tem alguns cursos, são cursos de especialização em recursos humanos, e mesmo faculdades mesmo que formam para a ciência de recursos humanos. No meu caso, por exemplo, na época não existia. Na época você tinha administração de empresas, que era uma ciência mais genérica. Então ali você consegue seguir carreira para marketing, para finanças, também para recursos humanos, dentre outros. Então o que eu tive que fazer foi concluir a faculdade de administração e entrar num curso de especialização de pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos. Mas hoje você tem uma infinidade de opções. Mas é muito mais curso mais técnico do que, propriamente dito, uma faculdade específica para a gestão de pessoas. Isso, exatamente. Pensando um pouquinho, você passou por vários setores. Eu acho que isso te dá principalmente uma experiência muito grande para você liderar uma área de recursos humanos.
Quais foram os seus principais desafios nesses setores para que você pudesse chegar hoje na Claro e ter essa autonomia que você disse por 2 vezes, que era algo que você buscava desde o início da sua carreira? Eu acho que essa experiência em vários setores te trouxe, né, total bagagem para que você pudesse implementar várias ações dentro da empresa. Desafios, o que você trata como seus principais desafios nesse percurso longo? E eu falo de setores porque é incrível, né? Você passar automobilístico, você passar por banco, que é muito diferente, e cair em telecomunicação, que é mais complexo ainda. Me fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu costumo falar que uma das vantagens que você tem de trabalhar em recursos humanos é que você pode transitar por diferentes negócios. Porque você conhece o negócio como um todo. No final do dia, o que é recurso humano, né? O que é a proposta, né? De fazer gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas dentro das organizações. No final do dia, é um grande processo de cuidar e dar atenção para as pessoas. Isso vai desde os colaboradores aos seus dependentes, né? Essa visão um pouco de, tem que olhar só para o colaborador, para o funcionário e tal, hoje não é suficiente. Se você tem um colaborador que está com algum problema pessoal em casa, filho, esposa, né, marido, alguma coisa nesse sentido, você tem que cuidar, você tem que ter um braço, porque se ele não estiver bem do ponto de vista pessoal, não necessariamente ele vai estar bem do ponto de vista profissional e vai estar na sua plenitude dentro da organização, entregando, produzindo, tudo mais. Então, no final do dia, o grande desafio é como é que você cuida das pessoas. Né? O business ele te dá uma oportunidade, quanto carreira, de você poder conhecer diferentes negócios e transitar em diferentes culturas. Né? Mas eu diria para você assim, que, em termos de desafio, eu acho que o principal ponto, Renato, em relação a como você lida, independentemente de um business mais agressivo, de um business mais conservador, o que seja, né, eu sempre trabalho com 3 variáveis, né, de como você entende, faz uma leitura e se estrutura para enfrentar qualquer tipo de desafio que você tem dentro da organização. Partindo primeiro do pressuposto que o RH não trabalha para o RH. O RH ele trabalha basicamente em 3 frentes, para 3 frentes. Ele trabalha para o acionista, certo? Que é a pessoa que paga o nosso salário, né? que é a pessoa que, de certa forma, responde pela cultura organizacional, por aquilo que são os princípios, aquilo que se quer quanto business, negócio, aspirações. Então, você primeiro tem que entender quais são as aspirações do acionista, que é função de recurso humano. O segundo ponto é o entendimento do negócio. Né? Então, assim, entendi o acionista, que negócio que eu estou inserido, quais são os desafios, quais são as dificuldades, isso pensando tanto do ponto de vista comercial, técnico, mas também de pessoas. Né? E a terceira coisa é ouvindo as pessoas, trabalhando com as pessoas e para as pessoas. A combinação dessas 3 variáveis fazem com que você consiga se estruturar para todo e qualquer desafio. Você sabe o que a casa matriz está buscando, você entende o negócio e, mais do que entender o negócio, você constrói as soluções a partir da escuta, né, das pessoas e com as pessoas nesse processo. Você já falou de um pouco da sua carreira, e ela é longa, e, portanto, você passou por algumas gerações. Eu fiz recentemente um curso sobre a geração Z, que tem ideias, conceitos absolutamente diferentes daqueles que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, eles entendem que não terão casa própria, que não terão aposentadoria e, portanto, eles querem aproveitar ao máximo as experiências de trabalho e depois eles vão trocar. É bem o oposto, por exemplo, do que normalmente a gente faz tentando ter uma carreira longa, né? Ter uma fixação no local de trabalho. Como é que o recurso humano trabalha esse tipo de coisa? A retenção de talentos, principalmente se for um talento muito jovem, que, pelo menos por esse estudo, não quer ficar em um local por muito tempo. Aí, Flávio, tem uma questão que converge muito com o tema da diversidade. Né? A gente tem escutado muito a questão do quanto que as empresas estão conectadas e envolvidas com o tema da diversidade, né? O quanto que isso converte, inclusive, para uma estratégia de sustentabilidade. Se fala muito hoje do ESG, né? E o capital humano é uma variável importante dentro desse processo. E eu estudei muito sobre esse assunto de gerações e tal, mas nada melhor do que um mundo prático.
né? Quando se fala em diversidade, geralmente se pensa o seguinte: a diversidade pressupõe uma segregação de grupos, pressupõe uma segregação de minorias, então é importante que a gente tenha o grupo de gerações, é importante que você tenha o grupo por gênero, um grupo por raça, etnia, né? E assim sucessivamente. E assim, eu nunca acreditei, quanto mais eu estudo sobre o assunto, quanto mais eu trabalho com o assunto, né? E aí eu posso falar muito da prática e da vivência na Claro, que é uma empresa com 40 mil colaboradores, então você tem do Millennium até Baby Boomer, né? Então você tem um grande misto de gerações, e para a gente é muito claro, né? E meu conceito está muito alinhado com a Claro, até mesmo como a casa matriz, como a América Móvel enxerga esse tema da diversidade, né? Que é um conceito muito simples, né? Diversidade é algo que nos complementa e que nos fortalece, não nos segrega. Então, qual que é o desafio? O desafio a partir desse conceito é: como é que a gente consegue trabalhar junto quanto gerações, quanto grupos diversos? Você tem uma formação em jornalismo, tem uma administração, o Renato no business dele e tal, etc. Isso soma quando a gente junta para discutir um projeto, quando a gente senta para discutir ideias, claro que soma. Porque nós temos experiências distintas, nós temos vivências distintas, nós temos origens distintas, né? E a diversidade é muito por aí, né? Então, como é que você junta a partir de uma premissa de respeito, equidade e inclusão? Nesse contexto, o que você percebe? Ao mesmo tempo que você vê gerações, como a geração Z, mais nova e tal, as gerações mais tecnológicas, são as gerações que pensam em flexibilidade, são gerações que têm outras prioridades e tal, etc., mas ela não tem bagagem, não tem quilometragem, não tem experiência profissional, corporativa e tal. Por outro lado, você pode ter uma geração, né, X, baby boomers, o que seja, que tem muita estrada, que tem muito conhecimento. Talvez não tenha todo o know-how tecnológico ou não esteja pensando nessas questões de flexibilidade. O grande desafio é como é que você converge para que você trabalhe como um grande time, né? Então, isso você consegue trabalhar de diferentes formas, né? É você misturando gerações, por exemplo, num processo de atração de talentos, né, de jovens profissionais. É você fazendo um processo de mentoria entre aqueles que têm mais estrada com aqueles que são mais novos. E muitas vezes, por que não o contrário, né? Então, o grande barato desse processo tudo é como você mistura, né? Entendendo, obviamente, as particularidades, as diferenças, mas que no final do dia, quando a gente aprofunda um pouco mais essa conversa, né? Eu tinha um pouco dessa leitura, tá? Assim, por que eu vou oferecer um plano de previdência privada para um menino de 18, 20 anos e tal? Geralmente, aqueles que estão numa faixa etária mais avançada estão pensando nisso. Não, o contrário. Já me surpreendi com isso, né? Quando você conversa com essa moçada, sim, eles estão pensando na previdência privada porque eles já estão mirando no futuro. Entendeu? É claro, quando você fala de flexibilidade, modelo de trabalho híbrido, né, aquela coisa toda, você tem um grupo, né, mais sênior ali que está acostumado a trabalhar em escritório, né, mas que também gostam da modalidade. Uma das coisas que a gente vem aprendendo também, discutindo dentro da organização, né, testando o modelo híbrido de trabalho. E uma das coisas que a gente precisou aprender também foi o seguinte, né, antes da pandemia, qualquer empresa que arriscava a botar um modelo de trabalho híbrido encontrava a resistência do gestor e o interesse grande dos colaboradores, né? Hoje não, hoje você percebe a liderança interessada em também participar de um movimento de flexibilidade, né? Então, no final do dia é uma coisa muito relativa, mas que converge a partir das experiências e dos aprendizados distintos, independentemente da geração que você se encontra. Quando você fala de experiência do colaborador, quais são as práticas, as ações, enfim, como que vocês trabalham isso dentro da Claro? Porque a satisfação do colaborador é impactante no resultado da companhia. Vocês têm ações específicas para isso? Vocês olham, vocês têm alguma ouvidoria? Como que vocês escutam os colaboradores? Porque uma empresa desse porte, com essa quantidade de colaboradores,
não dá para você escutar todo mundo toda hora. Como que vocês movimentam essa experiência deles para que o resultado da companhia seja melhor? Vou te falar, dá para escutar Dá? toda hora, sim. Como? A E curiosidade você é muito grande. deve escutar toda hora. É porque né? é muita gente. Como que você Muita gente. consegue trazer todas essas pessoas? Porque é aquele negócio, quando você fala, você quer ser ouvido. Sim. E é muito difícil você ter essa abertura de você falar, de você abrir para o líder, olha, eu não estou achando legal isso, ou não, pelo contrário, está muito bacana isso, mas dá para mudar. Mas é muita gente. Como que vocês trabalham isso? É muita gente, mas é preciso fazer, principalmente nessa questão de quando você tem uma empresa muito diversa Sim. e com aspirações distintas, com momento de vida, carreira distinta e tal, dá para fazer. Em 2019, eu montei uma estrutura de Employee Experience como uma área dentro de recursos humanos. E como é que você organiza, né? Como você precisa para começar um negócio dele? Geralmente medindo experiência por jornadas. Todo colaborador tem um ciclo de vida dentro da organização. Ele entra, ele se desenvolve, ele faz carreira, ele segue, em algum momento ele vai embora, tá certo? Isso são considerados jornadas, etapas da vida de um colaborador, de um funcionário dentro da organização. Uma outra coisa, assim, como é que a gente começa a escutar, né? Num primeiro momento, mais para capturar dados, informações, do que gerar expectativa. Porque a pior coisa que tem é eu chegar aqui e aplicar uma pesquisa para os senhores, pedir que respondam, vocês respondem, e depois eu não volto mais com resultado, não falo mais nada sobre, assim sucessivamente. Então, é importante que a empresa dê voz, mas saiba trabalhar também com a voz e com o retorno para os colaboradores, né? Então, já em 2019, a gente segregou em 3 jornadas. Então, hoje eu tenho uma jornada que é o que a gente chama de onboarding, né? Que é o processo de embarque do colaborador dentro da organização. Então, eu faço pesquisas com os colaboradores do primeiro dia que entram até o final do 6º mês. O que eu meço durante esse período? Né? Eu meço desde como é que foi o processo dele, de seleção, o processo de chegada dentro da organização, se a gente acertou na contratação ou não, tá certo? Se deu fit cultural já no período que ele está com a gente e, uma última coisa, se ele tem potencial de desenvolvimento para seguir com a gente por anos. Então, são várias pesquisas, são feitas durante 6 meses, pesquisas curtas, pesquisas pools, e elas mostram uma série de informações para a gente em relação à percepção, e ali você percebe que tem coisas boas, tem coisas que você precisa mudar, mexer na gestão, né, na sua atuação, e assim sucessivamente. Então, esta é a primeira jornada. Existe uma segunda jornada, que é o que a gente chama de journey, né? A journey, ela pressupõe você mensurar o nível de satisfação e experiência do colaborador, né? A gente escuta muito, principalmente o pessoal de marketing, negócio, falar sobre o indicador Net Promoter Score, né? Que é o tal do NPS, o que para a gente em recursos humanos, ele existe, mas ele é conhecido como INPS, que é o do Employee, né? Net Promoter Score. Então, cada jornada dessa você mede o próprio INPS dos colaboradores. E a etapa de Journey, ela pressupõe aplicar uma pesquisa para os colaboradores a cada aniversário de tempo de casa. Então, todo colaborador hoje na Claro Brasil que completa 1 ano de casa, ele responde por uma pesquisa. Ele primeiro recebe um e-mail parabenizando pelo aniversário de casa e ali ele responde uma pesquisa, basicamente contando, perguntando para ele como foi a jornada, a experiência dele durante este primeiro ano e o que ele enxerga para frente, que aspirações que ele tem, que expectativas que ele tem dali para frente, e, por fim, o que a gente quer medir é o quanto que ele recomenda a Claro Brasil como uma empresa excelente para se trabalhar. Então, a gente faz isso para quem tem 1 ano, 2, 3 anos de casa, depois vai para 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Então, todo mês, todo dia, praticamente, a gente tem uma aplicação de pesquisa, porque todo dia, todo mês, tem gente entrando na empresa, fazendo aniversário, tempo de casa. E a última etapa dessa jornada é o que a gente chama do offboarding, que é a experiência do desembarque. Que a gente quer medir o quê? A gente quer medir o nível de satisfação do colaborador durante o período que ele ficou na empresa, né? Se fala muito de offboarding, entrevista de saída. As empresas, às vezes, estão muito mais interessadas em saber para onde está indo, que empresa está indo. É claro que isso é uma informação importante, mas para a gente, na Claro, o que mais importa é
saber quais foram os motivadores que levaram aquele colaborador a tomar a decisão de deixar a empresa. Se ele vai para a concorrência ou não, são outros 500. Mas será que a gente errou a mão em algum momento e não proporcionou uma experiência bacana que acabou sendo decisiva para a saída dele? Ou não? Como é que a gente melhora isso? E eu te digo que assim, você acaba tendo inúmeras informações e mais do que inúmeras informações, isso retroalimenta e fortemente o teu processo de gestão. Um exemplo simples para você. Numa dessa de saídas de off-board, aí o Flávio trazia a questão ali da geração Z, que não fica muito tempo na empresa e tal, 2 anos, muda de emprego e tal, e também um dos desafios é como é que você, né, num business como telecomunicações, serviço, como é que você continua estimulando por meio de processo ou daquilo que você faz internamente para reter por mais tempo essas pessoas, né? Então, a gente, em algum momento, foi fazer esse estudo, principalmente uma geração mais nova, e voltada para tech digital, mais para atividades de inovação, tecnologia e tal, né? No momento a gente estava numa briga pela atração de talentos, tech digital, então vamos entender o que está acontecendo, por que as pessoas estão indo embora, né? E obviamente quando fala está indo embora por quê? Está indo embora porque vai ganhar mais, está indo embora porque vai ser promovido, não é isso que a gente pensa, né? Naturalmente é assim que a gente imagina quem está de fora. E um processo desse, da experiência do colaborador, por meio de uma pesquisa, uma jornada dessa, acabou mostrando para a gente o seguinte: o principal motivo que esses jovens estavam saindo da organização, imaginam qual poderiam ser, não? Talvez um plano de carreira, talvez experiência já está completa, eu já aprendi um pouco de tudo, é mais ou menos por aí? Não. Eu ia falar que era eu pensaria que é por causa do meu líder. Também, mas não. Também? Não, também poderia ser, mas não era. Não foi. E o que é? Burocracia. Caramba. Mas Você contrata e traz esses jovens para trabalhar, né, em modelos e metodologias ágeis por meio de squad, essa coisa toda ali dos novos modelos de trabalho e tal, etc. E quando você faz isso, muitas vezes numa empresa que já nasce digital, é muito mais fácil, né? Já está na cultura e tal. Quando você contrata as pessoas para trabalhar nessa função numa empresa que não é uma empresa originalmente digital, não é? Você acaba se deparando com algumas situações no seguinte sentido: eu trabalho no método ágil de trabalho, eu tenho que acelerar as entregas, desenvolver o produto, checar a experiência do cliente e tal. Quando eu desenvolvo algo que eu preciso colocar em prática, eu preciso seguir os processos, que são os processos triviais de uma empresa de 40 mil colaboradores. E o que acontece em empresa grande? É muito natural que os processos não andem na mesma velocidade, e isso, de alguma forma, estava incomodando as pessoas, e as pessoas estavam deixando a organização. Mas eu poderia chutar 30 coisas que eu não ia acertar. Não, eu também. Eu também. Eu fui muito na linha de vocês e dentro daquilo que era trivial. Quando a gente sentou, discutiu e tal, e o tão potente é esse tipo de informação, mas mais do que isso é como você trata. A gente fez aí nós fizemos uma pesquisa a pulso só sobre burocracia, perguntando para os colaboradores de 0 a 10 o quanto que você considera Claro Brasil uma empresa simples e ágil. Não burocrática, simples e ágil. E aí teve as notas e dali surgiram 42 oportunidades de desburocratização dentro da organização. Eu acho que foi muito bacana porque o presidente chamou a responsabilidade para si, a gente montou um grupo executivo, né? Tem um comitê que se reúne mensalmente, montamos um grupo de trabalho, rodamos as ações ali que a gente precisava rodar para melhorar. Criou-se um programa, chama Simplifica Claro, dentro da organização. Nós já estamos há 1 ano rodando e agora, no mês de outubro, a gente vai aplicar uma pesquisa para ver, de fato, o que melhorou, né? Aonde melhorou e se tem coisas novas para a gente trabalhar. Ou seja, vamos ter uma nova empresa. Estamos vivendo um momento de transição, inclusive de grandes empresas do porte da Claro. Sim, sim. O processo, atualmente, é um grande processo num mundo de constante transformação, né, Flávio? Sejam questões processuais, em métodos de trabalho, em gerações, questões tecnológicas, está aí a inteligência artificial que já não nos deixa mentir, né? Como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai trabalhar com esse negócio, né? Ficam sempre aquelas preocupações de que, mas inteligência artificial, vão acabar com os empregos, as pessoas vão perdendo emprego e tal. Eu não acredito muito nisso, eu acho que é sempre um processo de oportunidade, né?
A gente aqui já acompanha a história desde a Revolução Industrial, que traria grandes mudanças e que as pessoas perderiam o emprego. Depois, nos anos 2000, o próprio boom da internet também, que, puxa vida, vai automatizar tudo, a vida vai ficar mais simples, muita gente vai perder emprego, agora a inteligência artificial. E a única coisa que a gente viu durante todo esses anos e essa história toda, é que nada mais do que novas oportunidades surgiram, né? As pessoas, de alguma forma, tiveram que se reposicionar, aprender novas competências, né? Fazer novos cursos, buscar outro tipo de conhecimento, mas quanto mais a gente simplifica as coisas, mais automatiza, mais facilita, parece que mais trabalho a gente gera, né, dentro das organizações, na sociedade como um todo, né? Então, não acho que vai ser diferente também com a inteligência artificial. Sei que a gente já está no final, Estamos. mas eu só quero contar uma história em cima disso. Legal. Quando eu entrei na Jovem Pan, eram máquinas de escrever. E, passado algum tempo, vieram computadores. E eu lembro do último dia do senhorzinho que cuidava das teclazinhas que saiu e tal. Todo mundo, poxa, que tristeza, né? Ele vai perder esse trabalho e tal. Meses depois, chega um jovem lá, cuidando dos computadores. Pô, e aí tá, falou, não, eu sou filho daquele senhor que cuidava das máquinas de escrever. Mudou. Geração por geração, mas está na mesma família. Está na mesma família, Tá na mas na mesma geração família. diferente, Mas né? deve ter aprendido muito com o pai. Claro que Só sim, trouxe a claro que tecnologia sim. para como aliado. Exatamente. Poxa, Rodrigo, olha, obrigado mesmo. A gente conseguiu abordar aí praticamente 5, 6 temas em um tempo que, se você for analisar, é curto para a gente trazer tanta coisa. Mas foi um prazer, mais uma vez. Esconde o jogo, né? O Rodrigo fica quietinho, da hora que começa a falar. Foi bom, muito Foi bom. muito bom. Aprendi bastante também. Acho muito legal. Flávio, o encerramento é contigo. Legal. Rodrigo, obrigado. Foi ótimo tudo isso que você ensinou para a gente. Obviamente, voltaremos outras vezes, já que a Claro está em transformação e nós queremos saber das futuras transformações. Um abraço para você. Maior prazer. Obrigado, Flávio. Obrigado, Renato. Obrigado, Sempre bom foi estar com incrível. vocês aí, viu? Muito bom. Obrigado, Flávio, Renato. mais Valeu. uma Obrigado vez. pela oportunidade. Começamos muito bem. Mais uma vez, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda a TV Gestão RH ela é interativa, então vocês podem compartilhar esse vídeo em qualquer lugar, qualquer canal, para qualquer pessoa, para que as pessoas possam realmente entender um pouquinho de todos os processos da Claro, entender também como podem tirar insights desse tema que a gente abordou aqui, dessa entrevista tão especial que a gente teve. Compartilhe para que esse conteúdo chegue em qualquer lugar do Brasil, do mundo, do universo, de onde a gente puder chegar. Que a inteligência artificial está tão próxima, né? Os ETs também. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.